Questãozinha aí de 2026 da FUVEST, né? Olha só, o que a questão diz pra gente aqui. Em abril de 2025, uma empresa de biotecnologia anunciou que havia criado lobos com características de lobos gigantes, ou dire wolves, uma espécie extinta há milhares de anos. Para isso, a empresa obteve o genoma de lobos gigantes e o comparou com o genoma de lobos modernos. Com base nessa comparação, foram feitas 20 modificações em 14 genes do lobo moderno. Então, vamos desenhar para poder entender? Olha só, eu tenho ali o genoma do lobo gigante, certo? E eu tenho o genoma do lobo moderno. Foi feita uma comparação entre os dois. Nessa comparação, modificou-se o genoma do lobo gigante, do lobo moderno, tá? Colocando informações do lobo gigante, gerando um novo genoma. Um genoma do lobo moderno geneticamente modificado, ou seja, com genes do lobo gigante. Esse aqui continua sendo o lobo moderno, só que é um lobo moderno geneticamente modificado, ok? Porque veio através aqui do lobo gigante. Show! Vamos lá, ele diz o seguinte: utilizando tecnologia de edição gênica. Em seguida, o núcleo de uma célula de lobo moderno, contendo um DNA editado, foi inserido em óvulos anucleados de cachorras. Então, vamos lá. Eu tenho aqui cachorras, tá? E elas possuem um óvulo, e esse óvulo possui o núcleo, possui DNA. Eu simplesmente peguei o óvulo delas, só que tirei o núcleo. Tirei o núcleo e inseri o DNA do lobo moderno no óvulo ali das cachorras. Então, nesse caso aqui, eu tenho um núcleo que contém o DNA do lobo moderno geneticamente modificado. Tá? Então, aqui é o novo óvulo que eu tenho. Show? Vamos lá. O que a questão diz pra gente? Por fim, os óvulos foram inseridos em cachorras, possibilitando a gestação. Então, foram lá e pegaram ali as cachorrinhas ali, né? Olha lá, fazer meu cachorrinho aqui, ó, né? Tá bem feio meu cachorro aqui, né? E inseriram um óvulo nela, possibilitando a gestação. A partir disso, nasceu um filhote, certo? A pergunta vai vir nesse sentido. Olha só. Possuem pelagem específica branca, tudo mais. Se no futuro a empresa resolver acasalar esses filhotes, espera-se que a prole seja parecida com o quê? Então, a partir disso, teve um filhote. E esse filhote, ele vai ser de quê? Ele vai ser de lobo gigante? Ele vai ser de cachorras? Ele vai ser de lobo moderno? Bom, esse filhote, ele vai ter a seguinte característica. Bom, ele vai ter basicamente um núcleo, e nesse núcleo onde carrega as suas informações de genoma, ele vai ter as informações de genoma de um lobo moderno. Tá? Um lobo moderno que é geneticamente modificado. Geneticamente modificado. No cruzamento entre filhotes, todos formarão lobos modernos. O óvulo é de cachorra. O óvulo é de cachorra. Só que ele carrega apenas DNA mitocondrial, que não é o fator principal para a expressão de características, né? O que expressa característica principalmente é o DNA nuclear. E o DNA nuclear é de lobo moderno geneticamente modificado. Então, ao analisar isso, espera-se que os filhotes sejam parecidos com quem? Cachorros, pois os óvulos utilizados para gerar filhotes é dessa espécie? Não. Não vai ser de cachorros, porque o DNA nuclear é de lobo moderno. Então, ele vai ser como um lobo moderno. O óvulo é só uma casa. Letra B. Lobos gigantes, uma vez que cada geração tenderá a ser mais parecida com a espécie extinta? Não. Foram adicionadas informações, pedaços de genes no genoma do lobo moderno. Mas isso não levará ele a se tornar um lobo gigante, porque não foi copiado o genoma do lobo gigante. Não foi inserido o genoma de um lobo gigante, tá? Foram inseridos trechos ali de características de um lobo gigante. Mas isso não é um lobo gigante. Para ser um lobo gigante, eu teria que ter todo o genoma do lobo gigante. Teria que inserir o genoma do lobo gigante. Aí eu formaria um clone dele. Então, não é um lobo gigante. Lobos modernos selvagens. Uma vez que as edições no genoma não são hereditárias. Não, com certeza são hereditárias.
Se eu modifiquei o genoma e esse genoma foi de uma célula germinativa, uma célula embrionária, a partir de então tudo isso será passado para frente. E o cruzamento, isso vai ser passado por hereditariedade, porque eu editei uma célula germinativa, né, uma célula que vai formar um embrião. Só não passa para frente se eu editar uma célula somática. Então, se eu tivesse editado uma célula somática, essa informação não é passada para frente, tá? Por hereditariedade. Mas uma vez que eu modifiquei um embrião, eu vou passar essa informação para frente ali. Então, não vai ser os lobos selvagens, serão lobos modernos, geneticamente modificados. Então, será lobos modernos geneticamente modificados? Exatamente. Pois o núcleo utilizado para gerar os filhotes são dessa espécie. Exatamente. Serão lobos modernos geneticamente modificados. Pois os núcleos utilizados para gerar os filhotes são dessa espécie. Perfeito. Letra E. Nenhuma espécie conhecida, pois os efeitos da edição gênica são imprevisíveis? Não, eles não são imprevisíveis. O texto descreve muito bem o que é feito na edição gênica. É colocado o pedaço de gene lá do lobo gigante em um lobo moderno, e do lobo moderno foi colocado em um óvulo anucleado de cachorra, foi colocado no embrião, foi colocado ali no útero de cachorras e foi feito o processo de fecundação, né? Beleza. Formou então um filhote, e esse filhote vai ser um lobo moderno, geneticamente modificado. Então, não é algo imprevisível, não, é algo já previsível. A gente já está bem documentado ali o que foi feito, tá certo? E não é nenhuma espécie conhecida, a espécie já foi conhecida. Não houve ainda processo aqui de especiação. Para ter processo de especiação, precisa ter um desenvolvimento e aí não teria cruzamento. Mas aí isso não está no texto. Em nenhum momento foi dito que essa espécie de lobo moderno geneticamente modificado, por exemplo, não consegue cruzar com os outros lobos modernos, tá? Eu posso continuar ainda tendo um cruzamento ali entre aqueles lobos, ou seja, não está dizendo que houve um processo de especiação, foi criada uma nova espécie. Não, continua sendo um lobo moderno, mas é lobo moderno geneticamente modificado. Tá certo? Então esse é um ponto importante de entender sobre o processo de modificação gênica. A mesma coisa se eu fizer um processo de edição gênica em outras espécies lá, e aí eu tenho um porco, né? Modifiquei o porco. Não criou uma nova espécie de porco. É o mesmo porco, só que é um porco geneticamente modificado. Ele continua sendo da mesma espécie, tá? Não trocou a espécie, ok? Letra D. O metabolismo deles, nesse caso, por ter mitocôndrias de cachorra, seria mais próximo do metabolismo de cachorra ou dos lobos. Eles apresentam DNA mitocondrial, não mitocôndrias, né? Então é um DNA mitocondrial que carrega informações das mitocôndrias, só que essas mitocôndrias ainda assim dependem do DNA nuclear. E aí o metabolismo, ele não depende apenas do DNA mitocondrial, ele depende de toda a expressão genética, entendeu? Então, ele não tenderia a puxar próximo de cachorros. Ele carrega informações genéticas do DNA mitocondrial. Só que o metabolismo é um processo do corpo inteiro, é um processo complexo, né? De todo o DNA nuclear, e não apenas da ação do DNA da mitocôndria, né? O DNA da mitocôndria é importante, ele carrega uma informação genética, mas ele não carrega em si o funcionamento do metabolismo, né? A expressão gênica completa, né? E aí o DNA nuclear ele é muito acima do DNA mitocondrial para a expressão de características, né? A maioria das características estão ali dentro daqueles genes.